Bom dia! Vamos chegando para o chimarrão da consciência. Hoje com presença de Marta Andrade. Vou enviar o convite para algumas pessoas, vamos mandar o aviãozinho, para elas estarem se conectando a esse momento, para receber essa contribuição. E o que mais é possível nesta manhã de... Vamos chegando. E o que mais é possível? Como pode melhorar isso? Vamos mandando aviãozinho, vamos mandando coraçãozinho, que logo mais no palco do Chimarrão da Consciência, com vocês, Marta Andrade, que vai contribuir com o tema Liderança Consciente. Então, vamos chamar as pessoas para que escolham receber. Bom dia! Olá, bom dia! Seja bem-vinda para o Chimarrão da Olha, eu fiz o Consciência. meu chimarrão, ó, só para participar contigo. Uau, que delícia! Que mais é possível? Ai, que Então, as bom, pessoas Fran. paz, da consciência, do chimarrão da consciência, compartilham esse aviãozinho, mandam para mais pessoas podem estar esperando essa contribuição que a Marta vai trazer para nós Uhum, hoje. Então, uhum. né, para as equipes, para suas empresas, para você mesmo, que talvez esteja ali não sabendo o que fazer consigo mesmo, né? Será que eu estou me Verdade. liderando a vida realmente ou estou sendo Uhum. liderada? Né? Então, que vocês possam enviar esse aviãozinho para mais pessoas, mandar muitos coraçõezinhos, que daí o Instagram vai reconhecer que está sendo uma live muito legal e vai automaticamente chamar a galera para adentrar esse espaço. Então, Que Marta, é um legal. prazer aqui hoje no Chimarrão da Consciência, que você possa se apresentar. É a Ai, Marta Fran. está Que bom, Fran. Muito aqui. obrigada pelo convite, né? Você é uma grande contribuição na minha vida, então super prazer estar com você aqui nesse momento, né? E achei essa ideia sensacional, né? Trazer diversas e variadas contribuições. E eu acho que consciência é isso, né, Fran? É a gente entender que não existe só um caminho, mas que existe um mar de oportunidades, né? Então, meu nome é Marta Andrade e eu sou coach e trainer de líderes há 20 anos, né? Uau. Tô nessa caminhada aí, já treinei mais de 15 mil pessoas, já atendi mais de 200 coaches, mentorandos e mais de 30 ramos de empresas, né, de negócios diferentes. E a grande questão é como a gente pode contribuir, né, Fran, para esse ambiente em que eu percebo tantas limitações, né? Tantas dificuldades, como as pessoas às vezes encaram o ramo empresarial como peso. Inclusive no Brasil, a gente lança muitas palavras, né? Nossa, ser empresário no Brasil é ser louco, é ser guerreiro, né? A gente vincula essa coisa do ser empresário, do estar atuando com liderança no Brasil como pessoas loucas, né? E a gente pode desmistificar um pouquinho isso, não que a loucura não seja boa, né, em alguns Uhum. momentos, mas desmistificar um pouquinho e trazer um pouco mais de luz sobre esse negócio, né? Então, Uau. é isso. Então, pessoas queridas, vocês podem estar fazendo perguntas para a Marta, Uhum, sabe? uhum, Como que você pode estar liderando a sua equipe hoje? Né? Como está uhum, acontecendo nesse movimento atual agora? Né? Como é que está uhum, acontecendo isso, né, Marta? Como é que você está vendo isso? uhum, Que olhar que as equipes, as empresas estão tendo nesse momento? uhum. Que você pode trazer para nós? Sim.
Fran, o que que eu quero trazer um pouquinho, né, para quem está com a gente aqui? A Uhum, primeira coisa é a gente entender o que que é esse líder consciente, para eu conseguir te responder essa pergunta, né? A primeira coisa é que consciência é a nossa capacidade, e aí eu quero trazer um conceito meu, assim, porque eu acho que nem tudo é só isso, né? Mas eu quero compartilhar um conceito que eu uhum, acredito, né? É consciência é perceber a sua relação com o ambiente, né? Eu ter acesso a esse ambiente a mim, e eu conseguir realmente fazer leituras desse ambiente e entender esse ambiente. Então, quando você fala assim, Marta, como é que os empresários estão liderando nesse momento? Quem está conseguindo fazer leitura do ambiente, Fran, está conseguindo liderar com maior facilidade. Agora, quem ainda está na expectativa de voltar ao normal, está com dificuldade de gerar alternativas. Porque, por exemplo, se eu ainda estiver na expectativa de assim, quando que vai voltar ao normal? Quando que vai ser, né? uhum, Quando que eu vou poder viajar de novo? Ou quando que eu vou poder, por exemplo, ir no restaurante que eu ia sempre? Nós que estamos nutrindo expectativas, a gente está deixando de ver as alternativas. Então, nós estamos perdendo tempo na criação desse novo jeito de ser e desse novo jeito de fazer. Então, quando eu falo de uhum, líder consciente, eu estou falando dessa liderança que toma consciência do seu ambiente, da relação que ele faz com esse ambiente e de como ele consegue ser imputado de informações, né? E aí eu chamo isso de conexão. O quanto que eu estou conectado com esse momento aqui para ser contribuição para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? O quanto que eu estou uhum, conectado com a Fran, que me fez esse convite para ser contribuição, porque isso aqui é um ambiente, é um cenário que uhum. a gente está vivenciando, né? Então, esse é um momento com desafios, né, que a gente está enfrentando, né, Fran? E aí, só para clarear um pouquinho mais o lance da consciência, né? Consciência vem da palavra latim, conscientia, e eu fiz latim, né? Eu sou uma pessoa que fez latim. Muita gente fala, onde é que você fez latim, né? Aí já começa a loucura por aí, né? Eu fiz letras, Fran, né? Eu sou formada em letras, né? Letras ocultas, o pessoal fica zoando, né? Mas eu sou formada em letras pela Federal de Uberlândia. E lá, no primeiro semestre, a gente fazia um semestre de latim. Então, eu sei rezar o Pai Nosso em latim, a Ave Maria, né? Eu sabia ler em Que latim. delícia. Então, eu adoro essa coisa do entendimento das palavras, né? E aí, quando você fala da conscientia, e conscientia é conhecimento de algo partilhado com alguém, e no português, quando você traduz do latim para o português, né, a gente tem duas palavras basicamente para identificar a consciência. E eu acho incrível isso, porque uma delas é no sentido de descoberta, né? E descoberta não é no sentido de falar assim, nossa, achei um tesouro. Pode até ser, porque Uhum, faz sentido. Quando a gente acessa a consciência, a gente acha um tesouro, né? uhum, Mas eu estou falando aqui de descobrir, é de tirar a coberta, sabe? É uhum, descobrir aquilo que está coberto em mim. Porque essa consciência fala muito do meu acesso a mim. E a outra palavra é reconhecimento. Então, olha que incrível quando eu entendo que consciência significa uhum. descobrir e significa reconhecer. Então, o que é que está diante de você que você está se negando a reconhecer? Ontem eu atendia um cliente e ele me perguntava: eu não quero mais voltar a trabalhar. Ele está em home office, né? Aí, Uhum. Fran, ele dizia assim: eu não sei o que eu vou fazer porque eu não quero mais voltar. E aí eu perguntei para ele: qual é a vida que você está disposto a criar a partir de agora? Porque se você toma consciência
de que voltar não faz mais sentido, o que eu estou disposto a criar a partir de agora? E aí algum líder que está nos assistindo pode pensar assim, nossa, mas isso é meio místico, né? Meio... Não, isso é vida real, né? O que você está Uhum. disposto a criar com a tua equipe a partir de agora? Porque os resultados não serão feitos, Fran, do mesmo jeito que eles eram. Quantas empresas estão demitindo pessoas nesse momento? Quantas empresas estão fechando? Quantas empresas estão tendo que reinventar os seus produtos, reinventar a sua forma de atendimento? Nós, por exemplo, nós estamos reinventando o atendimento. O meu negócio, até março de 2020, era 95% presencial. Agora, ele migra para uma questão muito mais online, né? Então, se eu tivesse lá naquela expectativa de que quando voltar, eu vou voltar a atender todo mundo que eu atendia, eu estava já pedindo ajuda, né? Passando o chapéuzinho, porque não tem, nós já estamos, gente, já vai fazer quase 90 dias essa história, né? Então, a gente pensar que descoberta significa, então, tirar essa capa, né? Tirar essa cobertura, e que reconhecimento significa admitir. Então, o que você está precisando descobrir e reconhecer? Eu estou precisando olhar para a minha equipe e perceber, por exemplo, que eu preciso aprender esse novo movimento. Eu estou precisando descobrir que existem coisas para as quais eu não estou preparado, mas existem coisas para as quais eu já tenho em excesso. Eu já poderia estar fazendo com com muita consciência, né, disso, né? Então, quando eu olho hoje para os Uhum. meus negócios, quando eu olho, estou falando o empresário que está nos ouvindo, a pessoa que está nos ouvindo, o terapeuta, o coach, o autônomo que está nos ouvindo. Quando você olha para o seu negócio, o que você está precisando revelar, né? Trazer à tona e reconhecer nesse ambiente para que você possa, de fato, gerar contribuição para você e para as pessoas, né, que estão ao teu lado. Né? Isso que vai fazendo sentido, né, Fran? Ah, É isso. e Ah, é sempre gostoso ouvir a Marta falar, sabe? Porque ela traz de um espaço de muita contribuição, assim, e obrigada. experiência realmente, aquilo que ela vive no seu dia a dia, né? E o quanto isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia também, né? Você que está ouvindo aí, que está pensando, e agora? Realmente eu estou esperando voltar tudo ao normal? Ou a partir de agora eu posso estar tendo um novo olhar e criando algo diferente? E se esse normal nunca mais voltará? O que é que você vai ficar esperando, Uhum, né? Se uhum, agora for realmente o movimento e a hora de dar um passo em direção a algo novo, a você se uhum, experimentar, fazer algo novo, diferente, né? uhum, E se uhum, esse agora realmente for o convite para, olha, aquela pessoa que você atendeu ontem, eu não quero mais voltar. E se não existisse mais voltar e sim seguir, uhum. né? Você sabe, Frank, eu perguntei Seguir. para essa pessoa, né? Eu falei, o Uhum, que de pior pode acontecer se você for demitido agora? Aí ele pensou, falou, Marta, nada. Nada, eu só vou ter que me reorganizar com as minhas despesas. Porque uma coisa, Fran, que a gente, tanto na liderança como num projeto autônomo como nós temos, o que quer que você que está nos ouvindo faça, a gente é muito regido pelo dinheiro, né? uhum, Então, a gente precisa refletir assim, o quanto que as minhas decisões são tomadas por um pouquinho de notas. E uhum, se eu reverter essas decisões e tomar as decisões, porque eu posso ter um pocão de notas. uhum, Então é muito importante a gente tomar essa consciência, porque a maioria de nós, e eu me incluo nisso, nós tomamos decisões baseadas no dinheiro.
Ah, e se eu não fizer isso, eu não vou ganhar aquilo. Só que quando você começa a perceber que o dinheiro não é o mestre, mas é o servo, né? Ele veio para te servir, você começa a tomar consciência de que o universo te paga para ser você, né? Então, no momento em que você olha para a sua equipe, não só pensando no número que você tem que chegar lá no final, mas na construção que precisa ser feito, na criação que precisa ser feito, o número vira uma consequência. Isso é, assim, tem que ter coragem para pensar desse jeito, sabe, Fran? Tem que ter coragem Uhum. para de fato buscar essa alternativa. Mas ela é uma alternativa que liberta muito. O líder hoje que está vinculado a uma empresa com medo de ser mandado embora, ele está entrando em depressão. O nível de medo, de ansiedade, de insegurança Uhum. está muito alto. Mas se a sua relação com o teu emprego, com a tua empresa que você está, é uma relação de liberdade, você não está sofrendo tanto essa pressão. E aí, é claro, Marta, como é que a gente chega nisso numa coisa prática? Não vamos falar só dessa parte, né, teórica e reflexiva. Uhum. Uma coisa prática é você começar a perceber o seguinte: quanto é que eu preciso ter para eu ser livre, né? Ah, Marta, eu precisaria ter 1 milhão. Não, fala sério contigo. Assim, o que você precisa ter para pelo menos ficar, sei lá, 1 ano desempregado? Você precisa mandar no seu dinheiro e não o seu dinheiro mandar em você. Quando a gente gasta demais, o dinheiro está mandando na gente. Porque nós viramos Uhum. escravos de ter necessidade de ter, né? Agora, quando eu consigo me organizar e ter os meus investimentos, quer seja na bolsa, quer seja na poupança, né? Quem for menos ousado aí, se você entende que tem uma condição de sobreviver sem a necessidade de ser escravo, isso te liberta. Isso se chama liberdade econômica financeira, né? Que é quando eu consigo mesmo ter uma liberdade que não me faz decidir baseado no dinheiro, mas que me faz. E aí é um contrassenso, porque muita gente acha que gastar a revelia é liberdade, né? Uhum. Gastar a revelia é prisão. Pode ser um ponto de vista interessante, mas quando você gasta a revelia, você se aprisiona num movimento que está te sufocando para que você tenha que pagar aquela conta, então eu tenho que trabalhar, não posso perder o emprego, e agora eu não consigo Uhum. fazer atendimento, e agora o que, que eu faço? E aí, de novo, a gente volta no descobrir e no reconhecer. Que tal você reconhecer que você é um ser plural? O que é um ser plural? A gente é feito de muitos, né? Um ser plural é quando eu consigo me conectar realmente com essa minha existência e entender que eu sou consequência de uma infinitude, né? O Marcelo Vidal está falando aqui, né? Investir a liberdade. Com certeza, Marcelo, já passei por isso total. Não estou falando nada aqui que eu não tenha vivido. Já passei esse momento da escravidão de falar assim: meu Deus, meu dinheiro não dá para pagar. Meu dinheiro não dá para pagar o que eu tenho de básico, né? Então, eu falo dessa escravidão porque foi um negócio, meu Deus, e agora tem que vender o carro para pagar a conta, né? O carro que já não Uhum. era, né? Aquele calhambeque bebi, né? Então, é, você tem total razão, né, Marcelo, quando você fala desse investir, né? Então, essa tomada de consciência, Fran, ela fala inclusive da gente ter um novo mindset, né? E o que é esse novo mindset? É o modelo da Fran? É o modelo da Marta? É o modelo do famoso que está em voga agora? Não. O novo mindset é a sua conexão com o seu ambiente. É você entender assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu vejo assim, eu tenho atendido algumas pessoas e tenho conversado com outras, Fran, sobre
a criação dos filhos nesse momento. Tem gente enlouquecendo, assim. Eu tenho uma amiga que chegou ao ponto de falar assim, nossa, se eu soubesse que ia ter Covid em 2020, eu não tinha tido filho. Né? O tamanho é o desespero das pessoas, né? E sem nenhum julgamento, né? Eu escuto isso. E, e aí, essas pessoas falando para mim, eu falo, né, dessa questão de ter filhos, do quanto o movimento que a gente vai fazendo, dessa consciência de como é que cria filhos hoje, nesse planeta que nós estamos. A minha criação foi uma criação extremamente rígida, baseada no cacete, né? A minha mãe não falava duas vezes. Então, só que criar filhos hoje é a gente entender o que funciona e o que não funciona para aquele casal, né? Que decidiu, quer seja papai e mamãe, quer seja, né, um homem ou uma mulher, enfim, o casal que decidiu se reunir e ter uma criança. Mas o que funciona e o que não funciona naquele movimento? E aí, Fran, a gente entra num conceito super importante, que é o conceito de zona de controle, zona de influência e zona de preocupação. Uma coisa é o que está no teu controle. Então, você que é líder, você que é um terapeuta, né? Você que é um autônomo que está nos ouvindo, o que está no teu controle fazer? Está no teu controle, por exemplo, o exemplo que a gente está dando aqui, administrar as tuas contas, né? O que está no teu controle? Buscar alternativas de ampliação de ganho, caso você queira realizar um sonho, né? Enfim. O que está na tua influência? Conversar com o marido para administrar as contas juntos, para que esse negócio não fique, por exemplo, alguém do casal gastando pouco, o outro rasgando dinheiro e depois o seu tem que pagar a conta do outro, né? E o que está na sua zona de preocupação, gente? É o mundo. Ninguém sabia em fevereiro. Fran, comecei meu ano com a agenda lotada até agosto. Ninguém sabia em fevereiro que a gente ia ter uma crise baseada num vírus vindo da China, né? Ninguém sabia disso. Isso não estava na nossa zona de controle, está na nossa zona de preocupação. Então, não tem controle se vai chover hoje, se não vai chover. Eu não tenho controle como é que serão os malucos que estão governando a gente. Eu tenho controle do meu voto. Mas eu não sei se o meu voto vai eleger aquele que eu acho que é o melhor, né? Então, assim, aí tem gente que está super focado na zona de preocupação. Eu ouvi uma pessoa falando outro dia, esses chineses, filhos da puta, não sei o quê. Eu falei, gente, se você ficar focado no chinês, daqui a pouco você está morrendo de fome, eu estou morrendo de Covid. Foca no teu controle, onde é que você pode atuar, né? E como é que você pode influenciar esse mundo? E aí a gente trabalha um pouquinho com essa ferramenta. E aí, voltando para a liderança, né? Tem gente, e agora o dólar? O meu marido trabalha numa multinacional em que todos os produtos são regidos por euro. Então, os produtos que ele vende, triplicaram de preço nos últimos 3 meses. Imagine, eu chego para você, que é minha cliente há muitos anos, e está acostumada a me comprar um produto por R$ 200. Aí eu chego para você agora e falo para você, olha, Fran, sabe aquele mesmo produto que você me comprar? Não aconteceu nada com ele. Ele não teve melhoria, ele não teve nada. Só que agora ele custa 600. Né? Então, o empresário, o líder, pode estar passando por esse movimento, né, Fran? De estar diante de coisas que não estão no controle dele. Mas então, qual que é a dica? É atuar no que está no controle. Então, eu fico observando aqui e apoiando meu esposo, né? Naquele momento assim, o que está no controle? Fortalecer a tua equipe. O que está no controle? Conversar com a diretoria e revisitar metas, porque as metas vão ter que ser revistas, né? O que está no controle? Renegociar com fornecedores.
que às vezes você não esteja conseguindo pagar o teu fornecedor. Eu recebi eu presto serviço para a Coca-Cola, né, lá de Uberlândia, e aí eu recebi um informativo deles dizendo o seguinte: caro fornecedor, em razão do movimento, eles fizeram todo um texto, os pagamentos serão negociados nos próximos 3 meses. E agora, o que eu faço? O que eu faço é equilibrar esses pratinhos que estão se dando na minha frente. Vou equilibrar todos? Não. Esta é uma consciência que a gente precisa tomar, né, Fran? De que nem tudo está na nossa zona de controle. E que a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Nós vamos precisar, às vezes, é aquela história, para fazer o omelete tem que quebrar o ovo, né? Então, às vezes, algum pratinho vai cair até para te despertar para uma nova possibilidade. Esse cliente que eu estava atendendo ontem, por exemplo, a cidade que ele reside é uma cidade com um dos maiores números de Covid no Brasil, que é São Paulo, né? Então, ele bastante ansioso de ter que voltar para lá. E aí o controle que ele tem sobre isso é muito pequeno se ele não criar uma vida diferente, que é deixar o emprego que ele tem lá, que não é tão legal assim, mas que ele ganha um dinheiro importante, e de novo deixar de ser regido pelo dinheiro, mas entender que nova vida ele quer criar. Porque tem um ponto legal aqui, Fran, da gente pensar, é que muitas vezes a gente reclama da vida que tem, mas a gente não está disposto a criar uma vida nova. Porque criar uma vida nova exige tomada de decisão. E eu não acho que é difícil, mas a tomada de decisão exige responsabilização. E aí muita gente não quer se responsabilizar. Então eu prefiro dizer assim: como é que eu saio daquele trabalho que eu tenho? Como é que eu largo aquele salário de 10 pila que eu tenho por mês? Mas a minha vida é um inferno. Eu levo 2 horas para chegar no trabalho, minha vida é um inferno, eu não consigo dar atenção para minha filha, eu não consigo cuidar da minha filha, eu não consigo ter uma vida com qualidade, o meu relacionamento está indo por água abaixo, mas eu não estou disposta a tomar uma decisão, porque tomar uma decisão vai ter que fazer eu me responsabilizar. E me responsabilizar significa amadurecer. Criança não toma decisão, quem toma decisão é quem já se tornou adulto, né? E muitos de nós, Fran, está vivendo na criança, a gente não tomou consciência de que a gente adulteceu. E aqui viver na criança não significa que a gente vira adulto chato, né? Que não é engraçado, que não brinca, não estou falando disso. Eu estou falando de coisas de adulto, né? Que é se responsabilizar, escolher, lidar com a consequência. Enquanto eu lá em 2010 pedi demissão da empresa que eu trabalhava 12 anos, que eu ganhava um salário importante lá, e eu cheguei e falei: chega, não quero mais, eu tive que me responsabilizar pelas consequências que viriam, né? Aí me chamaram de louca, falaram que eu estava doente, né? Foi bem interessante, assim, os adjetivos. Mas eu acho, gente, que não tem problema nenhum isso acontecer. As pessoas não estão conscientes do que você quer. Por isso que consciência é a sua leitura do ambiente. É o seu reconhecimento e a admissão de que você é um ser infinito. E de que você quer outras coisas para você. Por isso, consciência não é um negócio assim... A consciência, Marta, então é eu fazer o que você está falando? Não. Consciência é você ler o seu ambiente e entender como é que ele interfere em você e como é que você quer interferir nele. É reconhecer e descobrir. Ou descobrir e reconhecer. Né? E aí, o que faz sentido para a Marta? Lá em 2010, o que fazia sentido para a Marta? Eu não aguentava mais levantar e ficar das 8 às 20 praticamente no mesmo lugar. Marta, você trabalhava numa empresa ruim? Não, eu trabalhava numa empresa, gente, que muita gente queria estar.
Era o sonho de muita gente. Eu trabalhava num cargo que era o sonho de muita gente. Só que aquilo não fazia mais sentido para mim, para minha descoberta. O que estava dentro Uhum. de mim não queria mais fazer parte daquilo. A empresa continua perfeita, continua sendo bênção na vida de muita gente, continua sendo contribuição na vida de muita gente, mas aquela história não é a que eu queria contar mais, né? Isso é consciência. Então, quando a gente fala de liderar com consciência, eu estou falando de liderar a sua vida primeiro. E liderando a sua vida primeiro, você vai ver muito mais facilidade em liderar a tua equipe que está com você. E liderar com consciência significa que em muitos momentos você vai errar, né? Você não vai ser perfeito, porque tem um engano, né, Fran? Uma grande diferença que a gente tem sido colocado, que é naquela coisa da excelência, né? Eu perdi a palavra aqui agora, mas assim, a gente tem que ser excelente, a gente tem que ser uau, tal. E aí, quando você pensa no esporte, por exemplo, né? Você pensa em situações, ah, aquela corrida que tem em São Paulo, a São Silvestre. O cara que chega no segundo lugar, geralmente ele fez assim um segundo a menos, né? Um segundo e meio a menos. E aí Uhum. o cara que ganha, que é o excelente, que é o que vai para entrevistas no jornal, né? Que é o cara, mas o cara que fez o segundo lugar foi só um segundo a menos. Se você é muito competitivo, você está aí questionando, claro, mas um segundo é um segundo, ganhou, ganhou e tal. Só que nesse movimento que o mundo está indo, gente, a gente não pode trabalhar com a consciência de que só um ganha, né? A gente precisa buscar uma consciência de que mais pessoas ganhem, de que seja ganha-ganha, porque essa crise da excelência, ela deixa a gente muito sem fragilidade. E aí a gente acha que não pode errar, aí a gente começa a mentir para não mostrar que errou. Aí a gente fica refém da mentira, porque toda vez que eu minto, eu me divido a dois, né? Aí eu Uhum. falei agora, como é que eu sustento essa mentira, né? E eu tô aqui, eu tenho que sustentar essa mentira aqui que eu criei. E aí eu vou dificultando a minha vida. Por isso que eu tenho um projeto, Frank, que chama Lidere Easy, que é lidere com facilidade. E quando a gente escolhe liderar com facilidade, tem algumas coisas que a gente começa, tem algumas pedrinhas da mochila que a gente começa a tirar, sabe? E a gente deixa, a gente não continua carregando essas pedras. Porque para liderar com facilidade, a primeira coisa eu tenho que olhar para mim. É autoconhecimento na veia, para eu entender e fazer leitura desse ambiente, né? O parceiro Magalu, Norberto Garcia, está dizendo aí, mentira tem perna curta. É isso aí. E o problema é que a gente fica tentando pôr essa perna comprida, viu, Norberto? Fra, mas eu tô falando demais, né? É isso aí. Não sei se tem mais Então, alguma olha só, então, pergunta, né? e o quanto que tudo isso que a Marta trouxe, né, todas essas consciências para a nossa vida, né, o quanto que a gente às vezes não se compromete com a gente mesmo, quantas mentiras a gente está contando para nós mesmos, né, nesse espaço de que Uhum, a gente está criando historinhas falsas para nós mesmos. E aí a gente acaba acreditando naquelas próprias histórias e vivendo uhum, aquilo, né? uhum, Então, o quanto a gente pode se abrir para esse espaço, para essa mudança que está acontecendo agora, né? uhum, uhum, E, e que perguntas vocês podem estar fazendo hoje para ser essa liderança? Aí veio uma questão agora, assim, né, para te perguntar, uhum, Marta, as pessoas podem estar se fazendo nesse momento. Tá, mas e uhum. por onde eu começo, Marta? Boa, muito boa. Né? Pessoal, Tá, eu quero ser um líder consciente, mas por onde eu começo, né? por onde eu Qual é o começo? primeiro passo? Perfeito, perfeito. A primeira coisa, Frank, eu acho que eu adoro, né? Eu sei que você gosta muito também, é se fazendo perguntas. Faça uma lista de perguntas para você.
faça essas perguntas e não se preocupe com as respostas. Eu costumo dizer para os meus clientes, eu até tenho uma ferramenta que é assim, eu crio um cartão de perguntas e eu entrego para o cliente, e agora eu mando por e-mail, né? E peço para ele, ó, durante alguns dias, levante de manhã como se fosse uma oração e te faça essas perguntas. Então, o mais legal de tudo, Frank, quando a gente se disponibiliza a fazer essas perguntas, geralmente vem perguntas que a gente já está acessando a resposta. Só que a gente não está com coragem para acessar a resposta. Então, por exemplo, exemplos de perguntas, né? Esta é a vida que eu realmente gostaria de estar criando? Né? Este é o lugar que eu gostaria de estar? Estas são as pessoas que geram verdadeiras contribuições para mim? Porque uma coisa, eu já vou, depois você já vê aí para nós os comentários, Fran. Mas uma coisa interessante, gente, é a gente começar a fazer essas perguntas de manhã, como se elas fossem a sua oração de noite, e repetir essas perguntas. Esse é um primeiro passo para que você possa começar a acessar outras respostas. Ontem, para esse cliente que me perguntou assim, Marta, mas... Aí eu perguntei para ele falou, não, mas eu não posso deixar de voltar, né? É porque lá eu estou trabalhando, eu tenho meu emprego, eu ganho bem e tal. Eu falei, se você não voltar, que outra opção você teria? A empresa me deixar trabalhar home office. Aí eu falei, significa continuar no mesmo emprego, né? Aí eu falei para ele, tá, qual outra opção você teria? Não, não tem outra opção, não existe outra opção, não tem outra opção. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer uma pergunta para você aqui. Que opções você teria se hoje você fosse mandado embora? Só que você não precisa lidar com a dor, porque tem muita gente que, assim, quando se tira algo deles, eles renascem, né? E se eu continuasse, por exemplo, trabalhando home office, ganhando uma grana por mês e criasse também um novo negócio? E se eu não precisar diminuir, se eu puder somar? E se o salário que eu estou ganhando agora não é suficiente para eu ter liberdade econômica financeira? Como eu poderia chegar num salário que me daria liberdade econômica financeira? Não põe valor, não. Porque o universo é infinito. Tem gente que fala assim, queria ganhar 5 mil por mês. Faz uma pergunta diferente. Como eu poderia ganhar um salário que me dê liberdade? Uau. Marta, essas perguntas pode ser feita até para as pessoas que talvez não tenham trabalho nenhum agora, né? Que estão buscando algo. Perfeito, então, que pergunta Fran. também vocês podem estar fazendo, sabe? Olha, eu fui demitido, eu começando do zero, eu não sei para onde, qual é o caminho que eu quero fazer agora. Então, que perguntas eu posso estar me fazendo agora, nesse momento? Perfeito, né? Então, tudo isso Fran. que é mais... Você pode dizer o seguinte, né? O que eu poderia fazer agora que seria uma contribuição incrível para mim e para quem está ao meu redor? Né? Que alternativas eu tenho a partir desta dor, desse momento, dessa perda? Que coisas eu posso ver aqui que eu estou me negando a ver, né? Porque eu só estou querendo ver isto. Gente, isso é cerebral, isso não é mágica. É também, tá? Mas assim, vamos trazer para a coisa mais... Isso é cerebral. Existe um teste que foi feito com os indígenas, gente. Que foi, bom, isso é bem maluco, mas eu decidi acreditar nisso. Não foi feito com os indígenas, não. Existe uma teoria da física quântica que preconiza que quando as caravelas chegaram no Brasil, na descoberta do Brasil, os índios levaram meses para verem que elas estavam aportadas no mar. E por que que isso aconteceu? Porque eles não tinham referência cerebral daquela imagem. Então eles não conseguiam ver aquilo. Já aconteceu com você de você falar assim, eu quero uma blusa listrada, que nem essa da Marta aí, né? Aí você começa a ver blusa listrada.
Eu quero um carro vermelho, comprei um carro vermelho. Eu Aham. começo a ver carro vermelho, eu engravido, começo a ver grávida, né? Uhum. Isso é cerebral, porque o cérebro começa a reconhecer aquilo. Já aconteceu de você passar sempre por um mesmo caminho, de repente você passa e fala, nossa, eu nunca tinha visto essa árvore. Por isso que consciência é descoberta e reconhecimento. Quantas coisas você está deixando de reconhecer? Reconhecer, inclusive, que você é filho de Deus. Ah, se eu sou filho de Deus, sou um deusinho, né? Então, sem religião, né, gente? E aí, não quero ofender ninguém, assim, mas eu só quero que a gente entenda que existe um reconhecimento que é importante que a gente tenha. E isso é consciência. É reconhecer que eu tenho poder, sim, né? É Uhum. reconhecer que uma palavra que eu disser pode fazer bastante diferença, porque eu sou um ser plural. Às vezes muitas coisas vêm para mim. Por exemplo, eu estou falando coisas para vocês aqui que eu não tinha preparado nada. Eu fiz uma outra preparação aqui, ó, né? Eu gosto de escrever porque a escrita, ela fortalece a memória, né? Ela fortalece a conexão do que só a digitação. A digitação põe no automático, né? Então eu gosto de escrever. E aí, muita coisa que eu programei aqui eu não estou falando, eu estou falando outras coisas que talvez sejam importantes para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Bom, aqui o Norberto falou que é mentira. Leia aí para nós, Fran, consegue? O Norberto falou ser confiante e consciente. Eu acho que ele quer uma diferença entre ser confiante e consciente. Fez uma pergunta. Tá. E também tem a Curi escreveu quais são as perguntas. O Igor colocou, Marta, um desafio diário, liderar o seu home office, coloco metas mensais sem muita ansiedade. Uhum. Muito bom. Parceiro Magalu Norberto também falou, a mentira para o outro já machuca, mas a mentira para você mesmo é muito pior. Nossa, verdade, Norberto. Verdade, né? Aqui comentando do Igor, essa questão do home office, né, gente? Você que está liderando gente em home office, você que está em home office, aí tem que ser bastante adulto para estar em home office, né? Porque existe uma entrega que precisa ser feita. Uma dica que eu estou dando para os líderes, Fran, para com essa coisa de checar horário, sabe? A pessoa tem líder que liga para tua casa às 7h30 da manhã para saber se você levantou. Então, gente, isso não funciona mais, né? Não é que está errado, é que não funciona mais. Uhum. Então, qual que é a dica para vocês? É estabelecerem metas semanais, como o Igor falou aqui, e trabalhar com resultado. Então, se naquela semana aquele resultado não apareceu, aí tem que ter uma conversa, né? Então a gente alinha aqui, Fran, ó, essa semana eu preciso entregar isso. Se a Fran não entregou, eu preciso alinhar com a Fran. Mas eu não, esse negócio de checar se o cara tá em casa, se ele tá tomando café. Tem líder que, por exemplo, liga para você, você tá tomando um café, ele escuta o barulho da xícara, aí ele fala, tomando café, né? Gente, já é um desafio estar em casa para muita gente. Os Uhum. rituais mudam muito, né, Fran? Antes a gente às vezes levantava, tomava banho, se arrumava, punha aquela roupinha e ia trabalhar. Então só isso já te colocava, parece que no modo trabalho. Aí hoje a gente levanta, dá aquela vontade, você fala assim, meu Deus, tem gente que se não trocar de roupa não consegue entrar no modo trabalho, Uhum. né? Então existem rituais que estão sendo alterados, né? Então é bem importante a gente sair do ritual da cobrança da hora e entrar no ritual do alinhamento do resultado. Que resultado a gente pode buscar agora, né, nesse movimento? Outra coisa é dar condição de trabalho para as pessoas, né? Será que elas estão conseguindo trabalhar, né? Eu aqui, por exemplo, na minha casa, eu não tinha um escritório estruturado. Eu tive que fazer isso. Mas quantas pessoas não têm condição, por exemplo, de ter um escritório estruturado? Na minha casa, Uhum. todos os vizinhos do quarteirão têm cachorro. Então, às vezes, eu estou gravando um vídeo, estou fazendo um treinamento para cliente, aparece o cachorro, né? E eu falo para o cliente, É querido, só né? para lembrar que tem uma ação aqui, ó. Agora, quando o cachorro latir, é porque isso é mais forte. Tem que dar É. mais ênfase. Então, eu estou usando o cachorro, né? Então,
Uma outra dica, Uhum. gente, né? Quem tá home office, né? Ser mais leve, sabe? Se a criança aparecer e entrar no vídeo, seja mais leve, né? Não mata o teu filho porque ele não sabia, ele também quer fazer parte dessa história que está sendo contada, né? Então, às vezes a gente destrói uma criança porque ela entrou no meio de uma reunião que era com um diretor e agora o que eu Uhum. faço, né? É simplesmente dizer, pessoal, that's it, né? Esse é o momento. Eu não estou falando da gente surtar, né? E tudo pode, mas eu estou falando da gente lidar com as circunstâncias com mais leveza. Senão a gente também potencializa a nossa ansiedade, né? A gente potencializa os nossos medos. Mas esses medos estão muito potencializados por causa dessa inconsciência. Né? Você não está lendo muito o cenário, porque nesse cenário a gente tem muito mais oportunidade do que escassez. Né? O Boa. Norberto tá falando que cachorrada, né? E a Erika Cury tá falando muito difícil mesmo, É um desafio para nós nesse movimento todo. Né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Vou A fazer uma Fran. perguntinha para a Marta. Gente, o que Eu tô. mais é possível, né, gente? Liderar. Deixa eu ver aqui. Então, vocês podem estar trazendo mais perguntas para a Marta. Uhum. E eu ia te fazer uma pergunta, agora ela fugiu. Ela foi dar uma passeadinha, daqui a pouco ela Foi volta. dar uma passadinha? Ela Ai. foi dar uma passeadinha, daqui a pouco ela volta. É porque acontece muito isso também, né? Uhum. As palavras fugirem. Uhum. Mas e que contribuição nós podemos ser aqui ainda mais para vocês hoje? Gratidão por essa prosa. Isso aí, tá Que gostoso, né? legal, gente. Muito bom, Marta. Adorei a sua voz suave Então, também. Obrigada. Sabe que tem uma dica que eu tenho dado também bastante, Fran, que é assim: aproveita esse tempo. Você sabe que eu acho que a gente vai sentir saudade dessa parada, viu? Não sei. Mas aproveitar o tempo para resolver pendências, mas com evolução. Deixa eu falar uma coisa boba para vocês. Há muito tempo eu vinha querendo colocar mais alternativas virtuais, né, nos meus treinamentos. Então eu queria colocar, existem algumas possibilidades de você colocar perguntas online, né? Então, por exemplo, estou dando treinamento, faço uma pergunta, aparece um QR Code na minha tela ali, todo mundo põe o QR Code e responde a pergunta e a pergunta já é respondida na tela. E eu vinha uhum, querendo isso há muito tempo. Mas nunca dava tempo, né? Eu estava na zona de conforto, porque afinal de contas eu faço sucesso, tá tudo dando certo, né? Aí de repente levei uma rasteira do Covid, falei, pronto, danado, agora vou corrigir esse processo. E aí, né, Fran, eu tô primeiro resolvendo uma pendência que era inserir mais interações online com os treinamentos, mesmo eles sendo uhum, presenciais, né? Hoje nem tanto, né? Hoje eu só faço online, mas mesmo assim eu inseri interações presenciais, perdão, interações online, né? E outra coisa, além de inserir essas interações online, eu fiz uma evolução, eu estudei sobre isso. Então, resolver pendência com evolução. Por exemplo, sabe aquele aplicativo do banco que você ficava teimando e não baixar, porque você quer ir no banco resolver as coisas? Baixa o aplicativo e começa a resolver pelo aplicativo. Sabe aquela gaveta, sabe aquela situação que você precisava resolver com o teu marido, né? Então, aproveita esse momento, gente, porque a gente vai sentir saudade desse negócio. Não do doença, né, gente? Tô falando do tempo. Porque é como se o planeta tivesse parado um pouco. Se a gente começar a observar, se vocês pesquisarem na internet, gente, quanto as florestas estão sendo revigoradas, as praias estão sendo uhum. revigoradas, os animais estão reaparecendo em muitos lugares, né? Animais que não se via há muito tempo. Então, talvez a gente está tendo uma oportunidade realmente, talvez não, a gente está tendo muita oportunidade de revisitar.
Mas não faz aquele negócio só para falar assim, ah, eu vou resolver isso aqui, daqui a pouco eu tenho que fazer de novo, e de novo, e de novo, né? Resolve a pendência, mas evolui com ela. Eu resolvi uma pendência de uma gaveta minha de camiseta que era uma bagunça. Toda vez que eu precisava pegar uma camiseta, aí descobri na internet que tem um jeito de dobrar, que elas ficam assim enfiadinha, né? Aí você vê a camiseta e pega ela assim. Então eu fui dobrando assim, tipo um casulinho, né? E aí resolvi essa pendência com evolução. Hoje a minha gaveta não faz bagunça mais. Parece Olha que pequeno, delícia. parece pequeno, né, Fran? Mas Uhum. tudo que te incomoda ocupa espaço. Então é bem importante que você resolva os incômodos. Porque tudo que te incomoda é recado. Pega o recado, né? Ah, tô com incômodo no físico, tô com incômodo, uma sensação, tô com incômodo daquele móvel no canto que tá me incomodando. Tudo que te incomoda vai ocupar espaço. Então é bem importante que a gente resolva, né, as pendências, né? Uhum. Tem Ó, muitas facilidades, a gente fica protelando mesmo. Uhum, A Ruth falou, o Norberto, bem-vindo ao mundo moderno. Verdade, como pode uhum, melhorar. uhum. A Curi falou, trabalho efetivo em 2 escolas públicas, mas não está me preenchendo mais. Está muito engessado. A Marta é uma bênção na vida da gente. A Marta é uma estrela que apareceu na vida da gente, assim, repentinamente. Obrigada. É muito, é muito bom estar com a Marta e ouvir a Marta falar. Adorei sua voz, live maravilhosa, gratidão, excelente, o que mais é possível, né? Pessoal, então que vocês possam tirar dessa live e ouvir ela de novo e mandar elas para outras pessoas, ela vai ficar gravada no IGTV, depois eu vou colocar ela lá no YouTube. Então vocês possam compartilhar essa live para que chegue para mais pessoas que escolhem aprender um pouquinho mais sobre liderar a si mesmo, liderar o outro, mas tudo começa de nós mesmos. Como que a gente está liderando a nossa vida? E se Isso vocês aí. desejam aprender um pouquinho mais, né, procuram a Marta. Ela pode auxiliar vocês, orientar vocês. Não sei como é que está a Perfeito. agenda dela para os atendimentos, mas daqui a pouco ela consegue um horáriozinho para vocês, né, Com, contribuir ainda mais com esse processo. com certeza, Fran. E eu tenho, na bio do meu Instagram, pessoal, tem o link para um grupo no Telegram que eu criei, Fran, um canal, né, no Telegram, para dar dicas sobre liderança, compartilhar ferramentas. Então, alguém que está nos assistindo aqui que tenha interesse, basta acessar a bio do Telegram e vai direto para o grupo, né? E será super bem-vindo, porque a gente vai compartilhar algumas coisas. Eu estou compartilhando ferramentas, dicas, né? E informações nesse momento, tá? Então, Uau, que todo delícia. mundo que está nos ouvindo aí será bem-vindo. Isso aí. Então, pessoal, a gente tem só mais 4 minutinhos. A live passa muito rápido, Nossa, é verdade. é muito rápido mesmo. Então, se vocês ainda desejam fazer mais alguma pergunta para a Marta, aproveitam esse momento. Pode E mandar. eu quero agradecer a Marta, né? Porque mais é possível, né? A É, Marta, a Marta, conversar com a Marta, a gente fica assim, sabe? Pensando um monte de coisas e tendo um monte de consciências. Porque às vezes você realmente não tá ali, tu tá naquele teu automático, e às vezes, não pensei sobre isso, né? Isso faz sentido na minha vida agora. Aonde que eu posso estar alinhando, então, né, o meu fazer, para o meu ter, para o meu ser, né? E a gente tem tudo isso. E como eu posso me comprometer comigo mesmo hoje para criar algo diferente para minha vida? Né? O quanto você não está se comprometendo com você hoje, que se simplesmente você reconhecesse isso. E quando a Marta fala de reconhecer, me veio muito assim, reconhecer talvez você, né? Reconhecer tudo em você, sabe? Não só ficar olhando para o erro de você, o errado de você, mas reconhecer a grandeza que há em você, no seu ser, sabe? Reconhecer tudo aquilo que você já criou, tudo aquilo que você já viveu, todos os lugares que você já passou, sabe? Reconhecer isso, né?
seja as empresas que você passou, os trabalhos que você já teve, né? E o quanto a gente não faz isso. Isso Então, aí. talvez esse seja o momento de reconhecer. Isso aí. Olha, o Igor colocou, já vou arrumar minhas gavetas das camisetas. Boa ideia, viu, Igor? Dobra elas, põe elas assim, ó. Dobra assim, aí você pega ela assim. Olha que legal, boa Ensinar a dica, né? dobrar a camiseta, né? Camisa, Isso blusinha, é. né? A gente faz uma bagunça e depois você não Uhum. vê o que que tem, a cor que tem, enfim, né? Fran, super Então, obrigada, né? A Fran é uma contribuição incrível na minha vida, né? Ela já me atendeu algumas vezes. É uma terapeuta incrível e uma contribuição imensa, né? Para quem consegue acessá-la. Então é muito, muito. Foi uma honra poder estar aqui contigo. E um prazer, um momento delicioso de troca. Então, muito, muito obrigada a você. E obrigada a todos, né, gente? Eu acho que quando as pessoas se dispõem a nos ouvir, é uma honra tão grande, né? A pessoa tirar uma hora do dia dela para nos ouvir. Então, muita, muita gratidão. Eu fico à disposição. Quem quiser tirar dúvida, quiser mandar mensagem, né, no direct para perguntar alguma coisa que não quis falar aqui, ao vivo, enfim, estou à disposição de vocês. Muito obrigada por tudo. Tá bom? E liderem a gratidão. vida de Isso aí. vocês, descubram e reconheçam, né, quem vocês são, tá? Gratidão, então, mais uma vez a todos vocês que estiveram presentes com a Obrigada. gente até esse momento. Amanhã tem mais Chimarrão da Consciência. Aproveite porque ele vai até sexta-feira. Ó, Temos mais dois encontros do Chimarrão da Consciência aqui. Então, aproveita esse momento para receber. E o que mais, né? A gente pode contribuir ainda mais com as pessoas, sendo a contribuição que a gente já é, reconhecendo tudo isso. Gratidão mais uma vez, Marta. E você gostaria de finalizar com uma mensagem para o pessoal? tá. Uma frase? Pessoal, obrigada a todos, né? Nos comentários, ó, Fran, as lives cada dia melhores. Bom, então eu quero deixar para vocês o seguinte: comecem fazendo perguntas, façam a sua lista de perguntas e comecem a fazer essas perguntas todos os dias sem a preocupação das respostas. Só faça a pergunta e se permita receber. E pense o seguinte: eu estou em estado de recepção. Eu estou, em estado de recepção. O que mais é possível acontecer aqui que eu não estou considerando, né? Façam a sua lista de perguntas e descubram, estejam dispostos a descobrir e a reconhecer a contribuição que vocês são, tá? Beijo grande. Beijo, pessoal. Gratidão. Até Beijo, mais. até mais. Nos vemos amanhã. Até Até mais. mais, tchau, tchau.